paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje vamos falar de EBD, Escola Bíblica Dominical, iniciando 2022, estudando as Sagradas Escrituras. Somos gratos a Deus, por mais este ano que se inicia, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos livramentos que Deus tem nos dado ao longo destes anos. Passamos aí por um período complicadíssimo, estamos ainda vivendo esse período aí pós-pandemia, o perigo não passou ainda, muitos irmãos partiram para a eternidade, e o Senhor tem nos guardado até aqui. O Senhor tem estado conosco e tem nos sustentado nesses dias difíceis. Mas nada melhor do que iniciarmos o ano de 2022 estudando as Sagradas Escrituras. Lamentavelmente, muitos cristãos negligenciam o estudo da sã doutrina, negligenciam, não dão importância o praticar, o viver, o exercitar o que a palavra de Deus nos ensina, Então nós vamos falar sobre a supremacia das Sagradas Escrituras, lição bíblica produzida pelas casas publicadoras das Assembleias de Deus, a CPAD, Esta lição muito importante porque vai falar sobre estudo da Bíblia. Nós fizemos um vídeo, gravamos um vídeo há alguns dias falando sobre como estudar a Bíblia, Tá aqui no card, você pode dar uma conferida depois. Conteúdo muito interessante também que vai enriquecer o seu ensino das Sagradas Escrituras. Então, esta lição ela vai falar sobre a importância do estudo, da prática, da vivência, Todo cristão tem que viver o que a Bíblia diz. E como é que vamos viver o que a Bíblia diz, nos ensina, se a gente não estudar, não aprender, não conhecer o que lá está escrito, Então, esta lição é comentada pelo pastor Douglas Batista. Pastor Douglas Batista, ele é líder da Assembleia de Deus Missão em Brasília, é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, São 13 lições muito interessantes, falando sobre a importância de estudar, de conhecer a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. Primeira lição, autoridade da Bíblia. A segunda lição está a falar sobre a inspiração divina da Bíblia. A terceira, a inerrância da Bíblia. A quarta, a estrutura da Bíblia. A quinta, como ler as Escrituras. Sexta, a Bíblia como guia para a vida. Sétima lição, a Bíblia transforma as pessoas. Oitava lição, a lei e o Evangelho revelam Jesus. A nona lição, as histórias e as poesias falam ao coração. A 10ª fala sobre as profecias que despertam e trazem a esperança. A 11ª, Lucas e Atos, o modelo pentecostal para nossos dias atuais, os dias de hoje. A 12ª vai falar sobre as epístolas, instrui e formam os cristãos. E a 13ª e última, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Então são 13 lições nesse primeiro trimestre de 2022. Nós vamos estudar, esmiuçar, ruminar
a palavra de Deus. Todo cristão tem que ter esse desejo em seu coração. Conhecer, como diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o nosso texto do dia, ou texto áureo, está em Salmos 119, verso 1, que diz: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Aqueles que meditam na lei do Senhor serão bem-aventurados. A nossa verdade prática diz que a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e conduta. Não tem outro que substitua a Bíblia Sagrada. Ela é única. Ela é insubstituível. Né? A nossa leitura diária está no Salmo 119, versos do 1 ao 8, que assim nos diz: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, andando para todos, atentando, na verdade, para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Então aqui o salmista está dizendo que é bem-aventurado aqueles que trilham, que andam no caminho do Senhor. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus testemunhos, que buscam de todo o coração. O salmista está nos dizendo aqui que somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados quando meditamos na palavra do Senhor. Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, parte A, ele diz: Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são minha alegria e meu júbilo. Então, que tenhamos esse desejo em nosso coração de meditar, de nos envolver no conhecimento da palavra de Deus. É muito sério. Crente, cristão, que não tem desejo de estudar a Bíblia Sagrada, é complicadíssimo. Algo está errado. Não sejamos cristãos apenas no falar. Precisamos viver o Evangelho de Cristo. Ok? Vamos lá para a nossa lição. A nossa lição está dividida em 3 tópicos: a origem da Bíblia e a revelação divina, tópico 1. Tópico 2, evidências da autenticidade da Bíblia. E tópico 3, a mensagem da Bíblia. Ok? Então, lição número 1, a autoridade da Bíblia. Obviamente que a autoridade da Bíblia está fundamentada em seu autor. Quem é seu autor? Deus. A Bíblia é a autoridade maior. Por quê? Porque quem as escreveu
Falou inspirada pelo Espírito Santo. E quem é a autoridade maior é Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, então ela é a autoridade maior também. Bem, vamos lá. A origem da Bíblia e a revelação divina. Aqui está dividido em 3 tópicos. A origem da Bíblia, a revelação geral e a revelação especial. Mas como a gente vai falar, vamos falar sobre a origem da Bíblia. O apóstolo Pedro, ele enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Olha o que está escrito. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Nenhuma profecia é de particular interpretação. É daí que surgem as heresias. Pegam-se um versículo separado, cria uma interpretação errônea, porque foi tirado do seu contexto, e aí cria-se movimentos fora do que a Bíblia diz. Aí, ao longo da história, surge e continua surgindo heresias. Pessoas que distorcem as Sagradas Escrituras, fazendo aplicações que não condiz com o que a Bíblia diz. Então, Pedro está dizendo, sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem nenhum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia não é uma ontologia de pensadores, de filósofos. É o Espírito Santo inspirando aqueles homens para escrever. Deus se revelando para o homem. Então, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem nenhum. Mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai corroborar com isto, quando ele diz lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Vamos ler? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa tanto para ensinar, como para repreender, para corrigir e para instruir justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, não é ideias de homem. A Bíblia não é ideias de homem. É o Espírito Santo falando. O Espírito Santo inspirando os homens a falar aquilo que Deus tinha para nos revelar. Então, a origem da Bíblia. As Escrituras são a revelação que Deus faz de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é, portanto, de autoridade, portadora de autoridade, e por isso constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a nossa vida cristã. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. É o livro mais vendido no mundo. Mas, infelizmente, não é o mais lido. Infelizmente. E muito disso tem se dos próprios cristãos que não leem a Bíblia. Hoje mal estão levando mais para a igreja.
infelizmente. Mas precisamos, a lição vem nos alertar, nos trazer essa reflexão de que é necessário estudarmos as Sagradas Escrituras. É necessário buscarmos aprender mais de Deus, né? Então, tópico 1, a origem da Bíblia. A Bíblia foi inspirada por Deus para nos trazer o conhecimento da sua grandeza, da sua vontade, da sua soberania, do seu amor. Deus se revelando para o homem através da sua palavra. Também fala a revelação geral. O que é isto? Deus se revela através da história, do universo e da natureza humana. Através da história, porque nada aconteceu ou acontecerá sem a permissão de Deus, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. E aqui o autor, na revista, ele dá a referência de Daniel, capítulo 2, 21, e também capítulo 4, versículo 25, quando ele trata aqui daquelas visões que Nabucodonosor teve, e foi Deus mostrando, através da visão de Nabucodonosor, os acontecimentos que viriam ao longo da história, né? Para o povo judeu. Deus se revela através da sua palavra. Então, nada acontece sem a permissão de Deus. Quando Satanás foi tentar Jó, aquela situação terrível que Jó passou, Satanás só foi até onde Deus permitiu. O próprio diabo está debaixo da autoridade de Deus. Ele não faz aquilo que Deus não permite. Está debaixo da autoridade de Deus. Se Deus disser basta, é basta. Deus é a autoridade maior. Então Deus tem o controle de todas as coisas. Basta lembrar quando o povo de Israel, o povo de Judá, estava na iminência de ser levado para o cativeiro na Babilônia, e o profeta Abacuque perguntando a Deus como Deus iria usar uma nação mais ímpia ainda, que eram os babilônicos, para castigar o seu povo. E Deus responde ao profeta dizendo que ao seu tempo a justiça de Deus também chegaria para os babilônicos se estes não se arrependessem. Porque Deus é justo. Então tudo está debaixo do controle da autoridade de Deus, né? O bom e o ímpio estão debaixo da autoridade de Deus. E todos terão que prestar contas ao Senhor, mais cedo ou mais tarde. Então Deus se revela através da história também, através do universo, da criação. Olha o que diz o Salmo 19, capítulo 1, verso 1. Salmo capítulo 19, verso 1. Os céus declaram uma glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quem consegue olhar para o sol no calor do meio-dia, a olho nu? Quem consegue ficar 3 minutinhos olhando para o sol? Ninguém consegue. E o sol é criatura. O sol é apenas uma criatura, né? Então Deus se revela através da história, através da criação do universo, da natureza, do próprio homem. Não tem como negarmos isto. Ainda que uns tentem, mas a autoridade maior, queira ou não, é do nosso Senhor Deus. E Deus se revela através do homem, que foi criado à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, nos conta que Deus formou, projetou o homem
do pó da terra, moldou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Olha que maravilha! Deus se revela através do homem e colocou em nós o seu caráter, né? Deus colocou em nós a natureza moral da humanidade. Nós temos a natureza de Deus em nós. Embora, por causa do pecado, está um pouco manchada. Por causa do pecado. Mas nós temos o caráter de Deus. A nossa consciência sabe que determinada coisa está errado. Mesmo aqueles que não professam sua fé em Cristo, mas tem um fôlego de vida nele, que saiu de Deus. E determinada situação, determinado momento, determinada prática, a sua consciência vai acusar que aquilo não é o certo. De onde vem isso? De Deus. O Espírito de Deus que está em nós. Então Deus se revelou para a humanidade de uma maneira profunda. E como conhecemos isso? Como aprendemos isso? Através das Sagradas Escrituras. Precisamos exercitar a nossa mente, alimentar a nossa alma, conhecendo o que Deus tem para nos revelar através da sua palavra. Tópico 2. Evidências da autenticidade da Bíblia. Tanto evidências internas como evidências externas. A Bíblia autentica a si mesma. Como assim? Nós lemos em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, para redarguir, repreender, para ensinar, para instruir em justiça. A Bíblia foi escrita num período aí de 1600 anos. Seu início lá com Moisés, com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Jó, até a sua conclusão lá no Apocalipse, com João. Um período aí de 1600 anos. Escrita por 40 autores diferentes, homens cultos, homens do campo, né? Em 3 idiomas, o hebraico, partes no aramaico e o Novo Testamento no grego. 3 idiomas, em 3 continentes diferentes, né? Então, a palavra de Deus foi escrita por 40 homens que viveram épocas, séculos, diferentes um do outro. Às vezes um nem sabia o que o outro tinha escrito. E quando juntou as partes, uma complementou a outra. Vamos lá? Moisés foi legislador e general. Josué, soldado, um comandante. Nós temos Davi e Salomão, reis e poetas. Isaías, estadista, profeta. Daniel, chefe de estado. Pedro e João, pescadores. Nós temos Mateus, funcionário público. Nós temos Amós, que cuidava do campo, do gado, era boiadeiro. Nós temos Zacarias e Jeremias, que eram sacerdotes e profetas. Nós temos Paulo, um erudito, um teólogo. Então observe quantos
homens de conhecimentos diferentes, de culturas diferentes, épocas diferentes, níveis culturais diferentes, mas que deixaram ser usados pelo Espírito Santo de Deus. E hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que não se contradiz. Ela nunca se contradiz. Ela se completa. Seus originais nunca se contradiz. Ela se completa. Então, isto são as evidências internas da Bíblia. Ela é completa. Ela tem resposta para todas as perguntas que o homem faz e pode fazer. A ação do Espírito Santo, por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus. Nós falamos com Deus através da oração. O meio, o canal principal de Deus falar conosco é através da sua palavra. Então muitas vezes diz-se, mas como eu vou ouvir a voz de Deus? Deus não fala comigo. Deus fala conosco todos os dias. Todos os dias Deus fala conosco. Novamente, a Bíblia Sagrada tem resposta para tudo. Mas se tenham preguiça de ler, de meditar, como é que eu quero que Deus fale comigo se eu não vou ler a sua palavra e saber o que Ele tem falado comigo, o que Ele tem para falar comigo? Profecias e eventos futuros. Então, evidências também internas. Ao longo da história da Bíblia, desde lá do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Já era uma profecia relacionada ao Messias, a Jesus Cristo. E ao longo da história, da caminhada do povo hebreu, Deus usou os seus santos profetas para profetizar o nascimento virginal, para profetizar o nascimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E assim aconteceu. Jesus veio, nasceu da mulher, cresceu, passou provações, sofreu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. Todas as profecias têm se cumprido, cumpriram-se, estão cumprindo-se, e aquelas que não estão cumprindo agora, cumprirá-se no futuro. Mas nada do que consta na palavra de Deus deixará de se cumprir. Porque Jesus disse que passará, pode até passar os céus e a terra, mas a sua palavra, ela cumprir-se-á. Ela cumprirá o propósito para o qual foi determinada. Então essa verdade precisamos conhecer. Evidências externas são aqueles acontecimentos narrados nas Escrituras que são também ratificados por fontes históricas. Porque a Bíblia não contém erro. Basta olharmos as descobertas arqueológicas que comprovam detalhadamente, nos mínimos detalhes, a veracidade da Bíblia. Então, precisamos conhecer, precisamos meditar na palavra de Deus. A mensagem da Bíblia, a supremacia das Sagradas Escrituras. Somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Não necessitamos de uma revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual.
disse hoje que precisamos de uma Bíblia atualizada, de uma Bíblia atual para os dias atuais. Porque dizem que essa Bíblia foi escrita para o povo daquela época, serviu para o povo daquela época, mas hoje nós vivemos outra cultura, outra realidade, outro tempo. Precisamos de uma Bíblia atualizada, que adapte-se ao meio ao qual estamos inseridos. Mas não é assim que a Bíblia fala. Não é a Bíblia que tem que se adaptar a nós. É nós que temos que nos adaptarmos ao que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é imutável, é inerrante, ela é absoluta, ela é completa, ela é eficiente e eficaz. Ela é inerrante. A palavra de Deus não erra. Então não é a Bíblia que tem que se adaptar à minha realidade. Eu que preciso me adaptar ao que o meu Criador falou. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis. E cristão que não lê Bíblia, cristão que não frequenta escola bíblica, cristão que não frequenta culto de doutrina, cristão que só vai na igreja de domingo a domingo, ou em domingo, é complicado. Cristão que não estuda, que não tem curiosidade, que engole tudo que ouve nos púlpitos e não faz como os bereanos, que examina para saber se o que estão pregando ali é verdade ou não. É complicado. Depois está sendo levado por todo tipo de doutrina, todo tipo de ensinamento pagão, todo tipo de heresia, todo tipo de movimento. Mas a essência do cristianismo está em conhecer as Sagradas Escrituras. Atos 2, capítulo 42 e 43. Olha o que consta. Atos 2, capítulo 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E toda a alma havia temor, em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no que estava escrito. Precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. Amém? Esta foi a nossa reflexão sobre esta lição desta semana. Próximo vídeo, vamos falar sobre a inspiração divina da Bíblia. Vamos trazer mais uma reflexão sobre a segunda lição desse trimestre, lição de adultos. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe, comente, siga nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. É muito importante para a gente. Deus te abençoe, Deus te guarde. Um abraço.